Olá, bom dia para você que me ouve nesse momento. Nós estamos novamente aqui para mais uma devocional e nós vamos ler hoje em 1 Crônicas, no 19. 1 Crônicas 19 vai contar umas das histórias que a gente conhece sobre Davi e talvez não seja conhecida de todo mundo essa história. É quando o rei de Amon, rei dos Amonitas, morre e Anum, seu filho, fica no lugar dele para cuidar dos Amonitas. Então, quando Davi soube que o rei dos Amonitas tinha morrido, o nome dele era Naás. Quando Davi soube que Naás tinha morrido e eles eram amigos, então ele enviou mensageiros para consolar Anum, filho de Naás. Só que, quando os mensageiros de Davi chegaram para Anum, para consolarem, naquele velório do pai dele, alguns dos príncipes disseram para Anum: olha, esses mensageiros não vieram aqui para consolar você não. Eles vieram aqui foi para fazer mal para nossa cidade. E disseram assim para Anum, no 19:3. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum, cujo pai tinha morrido, Porventura, honra Davi ao teu pai, aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Disseram para Anum: tá achando que Davi mandou esses mensageiros para consolar você pela morte de Naás, teu pai? Tá muito enganado. Ele estava procurando ocasião para vir contra você. Esses mensageiros vieram espiar a terra. Então, pensa bem na história de Naum. Ele cresceu sabendo que o pai dele era amigo de Davi. Não é? Ele era filho de Naás. Então, quando Naás morreu e Davi enviou mensageiros para consolar Anum, qual era a lógica? Que Anum recebesse os mensageiros e recebesse o consolo que Davi tinha enviado em troca da amizade que tinha tido com o pai dele. Mas ele preferiu ouvir conselhos de outras pessoas e ele, então, humilhou os mensageiros de Davi. Pegou os mensageiros de Davi, não sei quantos homens eram, e eles usavam todos roupas compridas, até embaixo, no chão, e ele mandou cortar a roupa deles como se fosse uma mini saia, até a altura da coxa. Isso era uma vergonha para um homem. Um homem nunca andaria com uma roupa curta desse jeito. Além de mandar cortar a roupa deles, mandou rapar a barba deles, coisa que o homem também não deixava fazer, rapar a barba completamente. O homem, naquela época, era honroso ao homem ter barba. Então, os mensageiros de Davi, que foram humilhados por Anum, ficaram com tanta vergonha que não quiseram nem entrar em Jerusalém de volta, de tanta vergonha de estar quase nus e sem barba, não é? Ficaram com vergonha. Então, eles ficaram resguardados durante um tempo até a barba crescer, e eles poderem voltar para a cidade deles novamente. Davi, é claro, ficou com muita raiva de Anum, do que Anum tinha feito, é claro. E Anum, então, com medo de Davi, porque viu que tinha errado, olha o que ele fez. Ao invés de reconhecer o erro, ir até Davi e dizer: Davi, me perdoa, eu errei, você era amigo do meu pai Naás, você mandou conselheiros lá, mensageiros, para me consolarem da morte do meu pai, e eu dei ouvido a outras pessoas e agi errado com você. Eu preciso agora do seu perdão. Ao invés de Anum fazer isso, olha o que ele fez. No 6, no 19:6. Vendo, pois, os filhos de Amon, ou seja, os amonitas, cujo rei agora era Anum. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feitos odiosos para com Davi, então enviaram Anum, o rei, e os filhos de Amon, 1000 talentos de prata para alugarem para si carros cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Macá e de Zobá. Então, quando Anum viu que ele tinha feito uma coisa errada, ao invés de ele se reunir com os príncipes de novo e dizer: nós erramos, vamos fazer uma comitiva e vamos lá até Davi pedir perdão, e nos humilharmos perante ele para evitar uma guerra, não, pelo contrário, pegaram muita prata
e foram comprar em 4 lugares diferentes carros, cavaleiros, ou seja, se prepararam para uma guerra. Se eles queriam guerra, eles encontraram, porque Davi era um homem pacato, servo de Deus, mas nunca fugiu de uma batalha, porque quem é servo de Deus, ele é pacato, ele é tranquilo, porém ele não corre de uma batalha. Ele não procura guerra, mas ele não corre da guerra. E é claro que Davi não correu. Então, ia haver uma guerra, certo? Porque Hanum agora estava sendo odiado por Davi depois do que ele tinha feito. Aí, o que aconteceu? Só um instante que eu vou ver aqui. Quando Hanum, no 7, alugaram 32 mil carros e o rei de Maacá e sua gente vieram se acampar diante de Medeba, também os filhos de Amon se juntaram das suas cidades e vieram para a guerra, ou seja, foram chegando gente se juntando para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. Então Joabe, que era o capitão ali, o principal de Davi, ele foi chamado com todo o exército e se prepararam para a batalha. Já que Hanum queria a guerra, eles iam aceitar a guerra e não iam correr da guerra. Continuando aqui, é claro que o povo de Israel ganhou, né? O povo de Davi ganhou. E olha que então se chegou. Primeiro eles disseram assim, ó, Joabe com o povo de guerra dele, né? Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Eles sempre oravam antes, eles sempre iam para uma batalha, o povo de Davi, mas debaixo da proteção de Deus, nunca sem Deus. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e os sírios fugiram diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão, entraram na cidade e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Bom, depois que os sírios viram, os amonitas viram, que não ia ter vitória contra Davi, cada um fugiu para um lado. Mas não se contentaram. Foram da além do rio, né, para outra banda, chamaram mais sírios, cujo rei era Hadadezer, e Sofaque era o capitão deles. Aí então chamaram mais gente para lutar. Não se contentaram com a vitória de Davi. Aí veio Sofaque com o exército dele, cujo rei era Hadadezer. O que aconteceu? Israel venceu mais uma vez, mataram Sofaque, que era esse capitão, olha só, no 18, 19, 18. Porém os sírios fugiram de diante de Israel e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Ou seja, Davi acabou com eles e matou Sofaque, que era o principal de Hadadezer. Agora eu vou falar para você o final da história surpreendente. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Ou seja, os sírios, a princípio, ficaram do lado de Amon, né, dos amonitas, ficaram do lado de Hanum, lutaram contra Davi, foram derrotados, mas Hadadezer usou de cabeça e disse: não vou mais ajudar os amonitas, vou agora me juntar a Davi. E foi lá e se humilhou perante Davi. Esse rei foi sábio. Fizeram paz com Davi e serviram a Davi. Então, você encontra no meio dessa confusão toda, dessa guerra toda, alguém com sabedoria. Hadadezer, quando viu que o capitão dele tinha sido morto, muita gente dele tinha sido morta, ao invés de ele chamar outras pessoas para lutarem, como Hanum fez, chamar um, chamar outro, não, ele foi para Davi e se humilhou. Nós acabamos com uma guerra quando nos humilhamos.
Nós derrotamos qualquer inimigo quando nos humilhamos. Sabe por quê? Porque a humilhação é uma das piores coisas que pode acontecer com a gente. Por isso que o Senhor Jesus se humilhou até morte de cruz. A Bíblia diz que ele se humilhou até chegar na cruz, porque a humilhação para um ser humano é a pior coisa que pode acontecer. Por isso Cristo se humilhou primeiro, por isso Cristo se deixou sacrificar primeiro por nós, para mostrar para mim e para você que quando eu me humilho perante um problema, quando eu me humilho perante Deus, quando eu vou até uma pessoa e tento resolver aquele problema, e resolvo aquele problema, mesmo sendo humilhada, perante Deus eu sou exaltada. É isso que nós precisamos aprender. Por isso eu contei essa história para você no dia de hoje. Quantos problemas nós evitaríamos com irmãos de igreja, com parentes, com pais, com mães, com irmãos carnais, com primos, com esposo, com esposa, se nos humilhássemos e disséssemos: me perdoa. Só isso. Não importa quem tem razão. Me perdoa. Como é difícil essas duas palavrinhas. Como é difícil quebrar o nosso orgulho e dizer: me perdoa, eu errei. Essas duas palavrinhas salvaram o exército de Adazer. Salvaram esse rei. Me perdoa. Mas o nosso orgulho não nos deixa dizer: me perdoa, eu errei. Vamos quebrar isso no dia de hoje. Vamos tomar esse exemplo de Davi, Anum, que não se humilhou, Adazer, que se humilhou. Vamos tomar esse exemplo hoje e dizer: Senhor, eu quero me humilhar perante Ti. E me humilhar perante as pessoas às quais eu ofendi e preciso pedir perdão. É simples, mas é difícil. Mas porque é difícil, o Senhor Jesus fez primeiro, para mostrar o caminho para mim e para você. Humilhai-vos na presença do Senhor, sob a poderosa mão de Deus, porque no tempo dele, ele te exalta. Humilhe-se perante seus irmãos, peça perdão. Acabou. Peça perdão, porque o perdão joga um balde de água fria em qualquer ofensa. Não morra de mal de ninguém. Não morra com alguém com raiva de você. Porque se você morrer nessa situação, sem perdoar ou sem ser perdoado, o seu caminho é o inferno. E o inferno, meu filho, eu te digo, é a pior coisa que poderia existir, porque é eterno. Resolva hoje pedir perdão, se humilhar, como a Adazer fez. Tome essa história como exemplo para você e se humilhe na presença de Deus e na presença do seu irmão, de quem quer que seja, mas saia da presença dessa pessoa de cabeça erguida, sabendo que você fez a coisa certa, como a Adazer. Você pediu perdão, mesmo se sentindo humilhado, você quebrou seu orgulho e fez a coisa certa. Faça a coisa certa no dia de hoje, porque você está caminhando para o céu, e só fazendo a coisa certa aqui na terra, você verá o Senhor um dia no céu. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz esse dia. Eu amo você.